Para começar o debate com os comentaristas da Itatiaia. Titular da turma do bate-bola aqui comigo todos os dias, já está lá na ponta esquerda, Eduardo Panzi. Tudo bem, Dudu? Tudo bem, tô improvisado aqui pela ponta, né, Léo? Você tá improvisado na esquerda? Mas você joga bem na esquerda. Eu sou canhoto, né? Mas você normalmente joga na minha esquerda. Verdade, jogo por dentro. Você só foi pra ponta. Isso aí, Léo. Mas você é igual o Scarpa, você joga na esquerda, na direita, joga bem. Agora, craque com a 10 no meio campo, você sabe quem que é, né? É baixinho. É baixinho. Aí todo craque, mais baixinho. Natália Fiuza, nossa baixinha, nossa pequena gigante. Tudo bem, Nath? Tudo bem, Léo. Boa noite. Abraço a você a quem nos acompanha. Essa 10 é pesada, mas pesada. eu vou segurar essa responsa. E como todo time precisa de um bom treinador, a gente tem aqui do lado professor Alexandre Simões. Tudo bem, professor? Tudo tranquilo. Eu não sei se eu sou bem um treinador, sabe? Porque a Nath, que é camisa 10, e o Edu, que é ponta esquerda, os dois não jogariam comigo. Seria tudo volante. Nem teria. 3 volantes no mínimo. E eu provavelmente não, que eu sou aquele centroavante preguiçoso que não volta. Ontem eu vi muita gente criticando, falando assim, o Cudê escalou Vera, o Milito. O Milito, desculpa. O Vera, o Otávio e o Alan Franco. Qual o problema? 3 volantes. Ganhou o jogo. Não, e outra, então vamos começar falando do Galo, já que você citou. Começa contigo então, professor. Fiz esse comentário aqui mais cedo. O Galo ontem não tomou gol, claro. O Vasco não é um time que tem esse poderio assim, mas o Vasco vinha de 4 vitórias. O Galo não só não tomou gol no jogo, como também não passou aperto. E acredito por causa dos 3 volantes também, professor. O Fausto Vera, que acho que tecnicamente não fez um grande jogo, visivelmente sem ritmo, errando os passes. Tá entrando no time. Mas ele preencheu um espaço ali, e sem contar a partida que fez o Otávio. Ô Léo, me impactou muito, sabe, uma foto que rodou nas redes sociais de hoje, né? Acho que é Paulinho, Scarpa, Bernard e Hulk. Não é essa a sequência? Isso me impactou demais. Essa foto é de Yuri Laurindo. Yuri Laurindo. Baita foto, parabéns. Isso, são os 4 assim, né? Isso me impactou muito, por quê? Porque se o Atlético tiver um mínimo de organização defensiva, ele encara qualquer um. Não chega a ser um quadrado mágico, né? Que era Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo. Pegar bem, não consegue pegar bem, mas de toda forma, é um dos grandes quartetos que o Atlético tem na sua história, sabe? E é interessante, né? Até porque ficava muito aquela história de 4 Hulks, não sei como que surgiu bem essa história, mas o pessoal botando em coisa, 4 Hulks. Bom, o Hulk não é a Dolly, né? A ovelha lá que foi clonada, né? Então não tem como fazer 4 Hulks, né? Só tem como fazer um, né? Mas eu vejo Paulinho, Hulk, Scarpa e Bernard se completando. E um quarteto de jogadores do mesmo nível. Talvez o Paulinho ainda sem uma história tão grande no futebol, mas um nível altíssimo, né? Um nível altíssimo e um cara que é capaz de exercer várias funções. Não está fazendo gol na mesma regularidade do ano passado, mas ainda mesmo assim tem números muito bons, mas de toda forma, o Atlético tem um quarteto raro, né, em se tratando de futebol sul-americano. Ô Nath, a gente pode lembrar até do Jô Soares, porque você pode colocar aí que ainda tem um Zaratio, tem um Arana que é jogador de seleção, ele já viraria um sexteto e por aí vai, né? Estilo Jô. Mas você concorda com o Simões? Se organizar um pouquinho lá atrás, lá na frente, esses 4 ganham jogos? Com certeza. Eu sempre digo aqui que o Milito, quando ele foi contratado, ele já tinha um perfil, um estilo determinado e o Atlético o contratou sabendo disso. E ele gosta de um futebol que joga mais pro risco, né, Léo? Ele gosta de um Atlético ofensivo, que marca com a linha mais alta, que gosta de ter a posse da bola. Agora, se ele conseguir diminuir o risco dentro de um jogo e fazer com que o Atlético passe mais tempo com a bola no seu campo ofensivo com esses caras se movimentando e triangulando e se procurando dentro do campo, tendo território para jogar, as possibilidades do Atlético vencer, elas aumentam muito, e que nem você falava, é um quarteto, a gente está falando aqui da volta do Guilherme Arana no próximo jogo, o Fausto Vera entrou no time muito, ao meu ver, pela ausência do Arana, acho que foi uma alternativa muito inteligente que o Milito encontrou, inclusive aqui que a gente vinha cobrando, né, que o Milito também tivesse alternativas, repertório, que nem sempre optasse pelas mesmas escolhas, não tem o Arana, inverte o Scarpa, ele fez algo diferente agora, muito
pela possibilidade de ter o Fausto Vera no meio campo, que ele não vinha tendo. E o Alonso ali também, né? O Alonso, então o cenário anterior, muitas vezes ele não tinha um substituto, agora ele tinha. Dentro dessa possibilidade, ele manteve, né, o Scarpa do lado direito, abriu o Paulinho, o Bernard jogando mais por dentro, se aproximando do Hulk, o Fausto Vera, quando o Otávio se juntava à linha defensiva, protegia a entrada da área, que é algo que ele faz muito bem, mas daqui a pouco eu acho que não vão ser 3 volantes, porque vai ter a presença do Guilherme Arana, que fecha como um lateral, mas a gente está falando daqui a pouco ter a presença do Zaratio. O Zaratio, se não for meia, porque agora tem o Bernard, o Zaratio pode ser um segundo volante, e um segundo volante com muita qualidade para fazer algo que é fundamental nesse time do Atlético, que é a pressão de bola, né? Lá com a linha mais alta, pressionando, sufocando o adversário. Mas aí vai tirar quem do time? É o Otávio, que fez um jogo maravilhoso? Não, 1000 vezes não, né? diria o Cássio. É o Alan Franco, que também vem numa sequência positiva, mas não é uma dor de cabeça, né? É um elenco muito encorpado pro Milito fazer o que ele prometeu ontem na coletiva, que não é priorizar nenhum campeonato, é tentar jogar em todas as frentes da melhor forma possível, e tendo essas peças serão necessárias não só para a ausência de um ou de outro, para descansar um ou outro, mas para montar um time que tenha características para enfrentar cada tipo de adversário. Ô Du, a gente fala muito aqui do Milito, e a Nath citou aqui algumas vezes, do Milito gostar do time que pressiona, saída de bola e tudo. Ontem não fez isso. Ontem ele deixou o Vasco sair, principalmente no primeiro tempo, porque o segundo tempo o Vasco foi mais à frente, aí o Galo já adotou. Mas eu fiquei prestando atenção, assim, aquela marcação de desde o goleiro saindo ali com os zagueiros e tudo, não. O Hulk voltava, o pessoal marcava no meio campo. Minha dúvida é, ele pensou isso porque o time do Vasco já ia se atrapalhar todo ali, de não ter tanta qualidade na saída de bola, ou tem a ver, por exemplo, com a entrada do Fausto Vera, não ter o Arana? Por que ontem o Galo foi diferente e se deu certo, né? Porque não tomou gol. Léo, é o famoso bloco médio, né? Você não marca tanto lá na área do adversário, você marca a partir da e não marca igual o Filipão também lá todo lá atrás. Exatamente. É assim, é de adversário para adversário, e o Milito fala que prepara o time dele desde a primeira entrevista dele, que ele monta a equipe de acordo com o que o adversário vai trazer de desconforto para ele ou de benefício para a equipe dele, e não necessariamente de jogo para jogo ele muda peças, ele pode mudar a função. E para você, é um dos princípios básicos para você entender o futebol hoje e desengessar um pouco a mente, é você saber separar posição de função. Não é porque um cara tá jogando de ponta que ele vai ser atacante, ele pode ser um ala. Não é porque o cara é lateral de origem que ele não pode fazer a função de um terceiro zagueiro. Não é porque ele é um terceiro zagueiro que ele não possa fazer uma função de volante. O Atlético tem demonstrado muito isso, né? A função de origem do Batalha é volante, e ele tem sido o zagueiro do Atlético. A função de origem do Otávio é volante, e ontem ele foi zagueiro e volante. A função de origem do Alan Franco é volante, e ontem ele foi volante e meia. São funções diferentes dentro do jogo. Isso eu acho um princípio básico para você entender o funcionamento da equipe. E o Atlético, da ideia, o modelo de jogo do Milito é mais complicado para o torcedor comum entender. Então, às vezes, fica muito preso à posição, a posicionamento, e esquece de olhar a função. E, de jogo para jogo, o torcedor pode começar a notar funções diferentes para determinados jogadores. Isso aconteceu no jogo contra o Vasco. O Paulinho deslocado para o lado esquerdo, em determinado momento do jogo ele era ponta, atacante. Quando no segundo tempo ele foi mais um meia, fechando uma segunda linha de 4 jogadores. O Alan Franco foi meia no primeiro tempo e um segundo volante na segunda etapa. E muita gente dizendo, o Atlético cansou no segundo tempo. Não, o Atlético não cansou. Não, o Galo tirou o pé. O Atlético baixou linha, deu a bola ao Vasco para tentar encaixar contra-ataque. Eu acho que o Atlético falhou nisso. Concordo. Não conseguiu encaixar contra-ataques e teve espaço e teve chances para encaixar. E não conseguiu. Mas foi um dos melhores jogos do Atlético na temporada. De controle de jogo, principalmente, sem dúvida. Né? Controlou o Vasco, até quando o Vasco melhorou no segundo tempo, porque o Vasco melhorou no segundo tempo. Mas o Galo mesmo assim, em nenhum momento eu senti, ou eu imagino o torcedor do Atlético, que eu tava lá no jogo. No Atlético não sofreu. Que o Atlético ia sofrer. Matheus Mendes não fez defesa. Eu tenho até dúvida se o Vasco melhorou. No segundo tempo, eu acho que teve mais a bola. Mas tem a bola, não isso, quer dizer eu também não quero, nada. Eu também acho que não. Não, mas sabe por que melhorou? Eu preciso fazer um break, mas sabe por que melhorou? Porque no primeiro tempo o Vasco não deu um chute no gol. Mas no segundo tempo, pelo menos ele chutou. Pelo menos ele chutou. É porque ficou um pouco mais com a bola. O Atlético deu a bola, o Atlético jogou um pouco diferente de outras partidas. Agora, o primeiro tempo do Atlético contra o Vasco
foi muito parecido do jogo contra o Juventude em Brasília, com uma diferença. Fez o os Atlético gols, fez o gol. Fez os gols.